Oi, tudo bem? Vamos ler a Bíblia? Lá no livro de Mateus, capítulo 8, vai nos dizer assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Essa palavra aqui vai dizer que Jesus, descendo do monte, ele vai se encontrar com uma pessoa enferma, leprosa. Mas para a gente entender melhor esse texto, que é bem interessante, bem rico, nós temos que voltar lá no capítulo 5 de Mateus, onde a Bíblia vai dizer que Jesus subiu ao monte conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. E ali Jesus estava falando com uma grande multidão que estava ali para ouvir Jesus. Sobre o reino dos céus, vai falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que choram, pois eles serão consolados. Vai falar sobre o sal da terra, a luz do mundo. É um texto muito rico de conhecimento e vai até o capítulo 7. E no início do capítulo 8, Jesus está descendo desse monte e vai se encontrar com esse leproso. E quando Jesus encontra esse homem, ele vai adorar Jesus de joelhos, ou seja, ele vai se prostrar. Imagino eu que ele já havia conhecido Jesus, já havia ouvido falar de Jesus e sabia muito bem quem era aquele homem que ele estava encontrando. Sabia e também acreditava no poder de Jesus. E por ele crer em Jesus, ele vai se prostrar e vai adorar Jesus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ou seja, se tu quiseres, tu podes me purificar. Nós não sabemos muito bem o que aconteceu nesse monte. As pessoas que estavam ouvindo Jesus, a Bíblia não relata milagres. A Bíblia não fala ao certo o que aconteceu ali, se houve curas, se houve transformação, mas na descida do monte, a Bíblia nos relata que houve uma cura. E cura de uma pessoa que entendia a vontade de Jesus e sabia: Ele pode fazer por mim, Ele pode me curar dessa enfermidade. E como nós sabemos, a lepra era uma enfermidade na pele, que a pele da pessoa ficava cheia de feridas e essas feridas coçavam, mas a pessoa não sentia. Então a pessoa ficava com seu corpo repleto de feridas, coçando aquilo ali, porém não sentia. Então nós entendemos que era grande a aflição desse homem. E ele vai se prostrar e vai dizer: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Se tu quiseres, tu podes tornar a minha pele, que hoje se encontra leprosa, como uma pele limpa, como uma pele comum, uma pele purificada. E isso é muito interessante, o Senhor, ele nos fala muito nesse texto, porque nós temos aprendido nos dias atuais a colocar Deus na parede, a obrigar a Deus a fazer por nós aquilo que nós queremos. Muitas pregações aí fora têm nos influenciado a colocar Deus como se Ele fosse o nosso servo e a gente como Senhor. Só que aqui nesse texto nós entendemos que Ele é o Senhor e se Ele quiser, Ele pode fazer por nós coisas grandes, coisas improváveis, coisas que são impossíveis. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Assim como esse leproso teve essa atitude humilde diante de Jesus, nós também como igreja, como servos do Senhor, como cristãos, temos que aprender a adorar Jesus e apresentando a Ele: Senhor, se tu quiseres, tu pode realizar o meu sonho. Se tu quiseres, tu pode fazer por mim aquilo que eu mais desejo, aquilo que meu coração mais anseia, se o Senhor quiser. E isso não quer dizer que eu tenho dúvida no poder de Jesus, mas sim que eu creio que Ele pode fazer, mas depende da vontade dEle. E quando nós começamos a entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nossas vidas, nós começamos a experimentar coisas grandiosas da parte de Deus, como esse leproso. Assim que ele se inclinou, ele adorou e ele disse ao Senhor: se o Senhor quiser, tu podes me tornar limpo. O Senhor vai dizer: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, aquela pele que estava repleta de feridas, de chagas, toda machucada, se tornou limpa no mesmo instante. E aqui é muito interessante porque nós aprendemos: todo o poder, toda a honra, toda a glória pertence a Jesus. E no momento que Ele quiser fazer, Ele faz. Não tem sentença, não tem diagnóstico impossível para Ele. No momento que Ele quiser fazer, Ele faz. E essa palavra que eu deixo para o teu coração. A partir de hoje, comece orando assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes realizar o meu sonho. Se tu quiseres, tu podes fazer a estéril mãe de filhos. Se tu quiseres, tu pode abrir uma porta, Senhor, aonde eu mais quero.
aonde as pessoas já disseram para mim que eu não vou conseguir, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Se tu quiseres, o Senhor pode me curar de uma enfermidade que talvez o médico disse para mim que não tem cura, que eu vou ter que viver com ela. Mas se tu quiseres, o Senhor pode fazer. Que a nossa oração a partir de hoje seja: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E isso não quer dizer que eu não acredito no Senhor, mas sim que eu entenda a tua vontade e eu aceito ela para minha vida. Eu deixo essa palavra para o seu coração, que Deus abençoe a sua vida.